Em meio ao caos do mundo atual, muitas pessoas olham para o passado e para o futuro e pensam como seria uma sociedade comunista. Automaticamente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são regimes totalitários como Cuba, a antiga União Soviética, a China de Mao Tse-tung e até a Coreia do Norte. Bom, de fato, todos esses países adotaram símbolos comunistas e jargões revolucionários, mas a verdade é que a realidade encontrada nesses países e o esquema como eles operam ou operaram nada tem a ver com as ideias iniciais do comunismo, desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels. Segundo os dois, uma sociedade comunista seria bem diferente dos rumos seguidos por essas nações que se dizem comunistas ou socialistas. Então, como seria uma sociedade comunista de verdade? No livro O Estado e a Revolução, Vladimir Lenin, o grande mentor da Revolução Russa, esboça muito bem como seria isso. Aliás, tudo que vai ser falado nesse vídeo tem como fonte esse livro do Lenin e também algumas análises do economista Roberto Vital Anave, feitas no livro O Retorno de Karl Marx. Então, eu não estou inventando tudo isso ou conspirando contra o sistema, como alguns dizem. Tá tudo lá, pode ver. Bom, voltando ao assunto, para a gente entender essa história, a gente deve entender primeiro como seria a transição de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista, a fase anterior ao comunismo. Nas palavras de Karl Marx, entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período da transformação revolucionária de uma na outra. A este corresponde um período político de transição, cujo estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Ele acredita que somente depois que os trabalhadores e os camponeses oprimidos pela burguesia tomarem à força o poder e os meios de produção e instituírem essa ditadura do proletariado, começa o verdadeiro progresso em relação à democracia. Por que essa democracia seria uma verdadeira democracia? Bom, porque o Karl Marx, o Engels e o Lenin, eles acreditavam que a democracia no sistema capitalista só existia para os ricos, para as classes possuidoras, uma minoria. Eles perceberam que o progresso da Revolução Industrial já conseguiria alimentar todas as bocas da terra e gerar um bem-estar para todos, algo que não acontecia e não acontece até hoje, vamos combinar. E por que isso não acontecia? Bom, uma das razões é porque a preocupação principal das indústrias e das empresas era gerar o máximo de lucro e não bem-estar, que era deixado de lado. Então, uma minoria viver no conforto, milhões de pessoas tinham que se submeter à exploração do trabalho. Então, Lenin de jeito nenhum vê isso como uma democracia. Ele vai dizer bem assim: os escravos assalariados de hoje, em consequência da exploração capitalista, vivem de tal maneira acabrunhados pelas necessidades e pela miséria que nem tempo têm para se preocupar de democracia ou de política. Portanto, eles não acreditam nessa ideia de liberdade proposta pelo capitalismo. Aliás, os trabalhadores eram livres, sim. Eles podiam escolher entre morrer de fome ou trabalhar 20 horas por dia. Inclusive crianças, para viver miseravelmente. E é a partir dessa lógica considerada opressora que ele desenvolve outros conceitos marxistas, como a mais-valia e o fetichismo da mercadoria. Karl Marx, Então, teoricamente, essa ideia de que o comunismo quer tirar de quem trabalha duro e dá para quem é vagabundo é mentira. Quem faz isso nada mais é do que o próprio capitalismo, como vocês podem perceber. Então, nessa ditadura do proletariado, dos explorados, o primeiro estado depois da Revolução ou o primeiro estágio pós-capitalismo, eles acreditam que a democracia seria mais plena, mais justa, por ser justamente a democracia dos pobres, a do povo e não a dos ricos. Os explorados seriam o Estado e comandariam o Estado. Seria um processo de libertação dessas pessoas que foram oprimidas por muito tempo, porque agora elas tomariam conta das atividades produtivas e tudo o que fosse produzido seria, na teoria, para o bem comum da sociedade. Em nenhum momento eles falam da necessidade de se ter um líder supremo para a nação, como foi o Stalin. Eles só falam de um Estado comandado principalmente pelo povo, por aqueles que sofreram. E os burgueses que tiveram suas fábricas e suas terras expropriadas? Bom, olha o que o Lenin vai falar. A ditadura do proletariado acarreta uma série de restrições à liberdade dos opressores, dos exploradores, dos capitalistas. Devemos reprimir sua atividade para libertar a humanidade da escravidão assalariada. Devemos quebrar sua resistência pela força. E depois que o proletariado toma o poder, tem um gradual processo de definhamento do Estado, isto é, desaparecimento gradual do Estado. E isso vai acontecendo na medida em que a resistência dos burgueses estiver quebrada, quando não houver mais classes sociais. Então, quando não houver mais distinções entre os membros da sociedade em relação à produção. Lenin diz:
Desembaraçados da exploração capitalista, os indivíduos vão se habituar, pouco a pouco, a observar as regras elementares da vida social em comunidade. O Estado, então, vai se tornando supérfluo na medida que vai se aproximando do comunismo, porque não há quem coagir, quem reprimir, visto que as lutas de classe terão acabado. Bom, mas antes do Estado deixar de existir, ele é essencial para organizar uma sociedade pré-comunista, que seria justamente o que chamamos de socialismo. O Estado como instrumento para fazer uma distribuição mais justa dos bens e dos recursos, que eram muito mal distribuídos no capitalismo. Os meios de produção pertencem à sociedade inteira. Lenin vai falar: cada membro da sociedade, executando certa parte do trabalho socialmente necessário, recebe um certificado constatando que efetuou determinada quantidade de trabalho. Com esse certificado, ele recebe, nos armazéns públicos, uma quantidade correspondente de produtos. Há uma igualdade aparente, que ainda não é totalmente atingida, porque um pode ter mais filhos, outro ser mais forte, e evidentemente alguns ganharão mais. O que não vai ter mais é a exploração do homem pelo homem, que os meios de produção, terras, fábricas, etc., será coletivo e não individual, como antes. Portanto, essa fase ainda não é capaz de repartir os bens de consumo conforme as necessidades, mas sim conforme o trabalho. Só depois que as pessoas souberem trabalhar em prol da sociedade, que as fontes de riqueza coletiva jorrarem em abundância, poderá se falar na fase final chamada comunismo, em que o Estado já terá desaparecido e a sociedade poderá escrever em sua bandeira, segundo Karl Marx, de cada um segundo suas capacidades, para cada um segundo suas necessidades. Só aí pode-se falar em justiça e liberdade. Mas o tempo que vai durar todo esse processo de definhamento do Estado e de conscientização da população, Lenin já dizia: não podemos nem devemos dizer. Portanto, na verdade, a resposta para a pergunta do título é incerta. O próprio Marx e Engels compreendiam que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Nenhum profeta faria isso. Marx gastou muitas páginas escrevendo sobre o mal do capitalismo e poucas páginas sobre o comunismo. Mas, como mostrado aqui, ele deixou algumas dicas, Uma sociedade em que a distribuição dos bens e dos serviços é organizada de forma a atender às necessidades de todos os seres humanos. Uma sociedade em que o dinheiro não seria necessário, ou melhor, seria abolido, e outros tipos de troca ocorreriam. Mas tem algo importante que muitos não sabem. Todos os grandes idealizadores do comunismo acreditavam que esse sistema só daria certo em escala global, ou seja, se todos os países se submetessem a essa mesma lógica. Foi o próprio Stalin que, depois da morte do Lenin, começou a negar essa emancipação socialista mundial. Então, os países que se dizem comunistas hoje, na verdade, estão longe de ser. O que a gente enxergou na história foi a União Soviética e outros regimes como o chinês e até o cubano aumentando cada vez mais a presença do Estado e tornando-se, segundo Roberto Vital Anave, monstruosidades burocráticas e opressivas, atentando contra o próprio povo ao invés de pregar esse ideal de comunidade. Tudo ao contrário do que Marx e Lenin imaginavam. Mas se isso serve de consolo, o Lenin morreu sem saber o que aconteceria com a revolução comandada por ele, e não viu os horrores que fizeram utilizando seu nome e o de Karl Marx. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!